Olá, meu irmão, minha irmã. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, que tem um título bem curioso e suscita aí uma pergunta. O título: Encontrando Descanso nos Laços Familiares. E eu pergunto a você, será que nós poderemos encontrar descanso naqueles que nos rodeiam, ou seja, nos laços familiares? Eu quero ler para você o que está no verso áureo da nossa lição, aquele que dá a introdução, né? O verso áureo, portanto, que diz assim, 2 Pedro, né? Capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, veja que Pedro escreveu para os irmãos na primeira carta e agora na segunda carta dá-se a impressão que ele está escrevendo para os mesmos irmãos das mesmas igrejas. Então ele está fazendo aqui uma advertência, porque vamos dizer assim, a questão central de 2 Pedro, né, no capítulo 3, ele vem dizendo que falsos mestres e falsos profetas estavam se infiltrando naquelas igrejas, ou seja, na Ásia, no Ponto, Bitínia, as igrejas que pertenciam ali à Ásia Menor, né, que hoje é a Turquia. E esses falsos mestres e falsos profetas pregavam heresias destrutivas, negavam a Cristo e distorciam as Escrituras. Então, por isso, meus irmãos, que Pedro, lá no capítulo 3, né, 2 Pedro, aliás, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, ele faz então essa advertência, né, dizendo que, portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, né, desses profetas, desses falsos mestres que estavam ali infiltrando-se, né, para pregar heresias e falsas doutrinas, e heresias destrutivas, né, não crendo em Deus, não crendo em Cristo, distorcendo as Escrituras, enfim. Então ele escreve: Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Veja que Pedro diz aqui que nós estamos seguros, que aqueles irmãos estavam seguros na posição que se encontravam. Por quê? Porque eram pessoas de caráter, pessoas que criam em Deus, que seguiam a doutrina, que estudavam a Bíblia, enfim, eram homens de Deus, né? Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que ao invés de cair nessa cilada, olhe bem, você que já sabe disso, cresçam, mostrem para esses falsos profetas e falsos mestres, esses insubordinados, que vocês têm Deus no coração, que vocês creem em Jesus como Salvador. Então, essa é a ênfase que Pedro dá, por um lado ênfase, por um outro lado uma advertência, né? Ele dá para aqueles irmãos. Mas
O que a lição quer mesmo, com esse título, Encontrando Descanso nos Laços Familiares, vocês vão ver que a história de José, filho de Jacó, é um exemplo que a nossa lição nos traz aqui, como uma família em disfunção. Irmãos, em síntese, e acabando essa lição de sábado, eu diria para você o seguinte, que nós podemos escolher muitas coisas, menos nossa família. Não podemos escolher nossa família. Porque nenhuma família tem relacionamentos perfeitos. Nenhuma tem. Os relacionamentos, né? Eles costumam ser complicados e dolorosos muitas vezes, né? Nesse universo de coisas que foram faladas aqui, fica uma pergunta: como podemos encontrar um descanso nos laços familiares, né? Ou seja, nessa área da vida, né? Como nós podemos encontrar descanso no seio da nossa própria família, sabendo que nenhuma família é perfeita. Na história de José, seus laços familiares, veremos que Deus traz cura e descanso, apesar dos relacionamentos imperfeitos e disfuncionais. Então, a síntese é: só Deus traz o real descanso para mim e para você. Irmãos, José fazia parte de uma família disfuncional. Isso nós já falamos anteriormente, na verdade. Ele era bisneto de Abraão e Sara. Quando Sara percebeu que estava já estéril, ela convenceu Abraão a procurar quem? Agar, né? O que Agar era dela? Era uma serva dela. Serva de Agar. Agora veja bem, meu irmão, minha irmã, se uma família dessa pode gerar tranquilidade. Quando a mãe, depois de ter filhos, se sente estéril, libera, vamos dizer assim, linguagem de hoje, libera o marido para que tenha outras mulheres, né? E liberou a própria serva, né? Quer dizer, a Sara liberou a Agar, que era serva deles, para continuar crescendo a família, né? Então, como isso pode dar certo, né? E Ismael, filho da Agar com Abraão, cresceu juntamente com Isaac naquela atmosfera ali. É lógico que isso aí começa a nascer ciúmes, né? É lógico que um vai amar mais a Agar, outros vão amar mais a Sara, e vai gerar ciúmes, com certeza, né? E isso aí, com certeza, leva a tensão para dentro da família, né? Isaac, por exemplo, fez questão de favorecer Esaú, e Jacó passou a vida tentando ganhar o amor e o respeito do pai, né? Então, você veja, esse incidente, ele está descrito mais claramente no livro de Gênesis, no capítulo 34. Eu aconselho você a ler todo o capítulo 34, que você vai ver o que houve ali, né? Foi criado, vamos dizer assim, um mal-estar entre Jacó e seus filhos. Com isso, José ficou muito abalado.
Bom dia, queridos irmãos, amigos ouvintes. Nós, neste momento, vamos estudar a nossa lição de segunda-feira. Que o Senhor possa nos iluminar para termos sabedoria para entender essa história tão maravilhosa que é a história de José. O título da nossa lição é Encontrando Descansos nos Laços Familiares. E quando não encontramos descansos nos laços familiares, nós temos que escolher a direção que devemos tomar, não é mesmo? Escolhendo uma nova direção é o título de hoje. José levou consigo a dor dos relacionamentos complicados, a sua ansiedade ao viajar para o Egito. É a história mais linda e mais triste do Antigo Testamento que eu acho. Essa história é emocionante, do sofrimento do José, do menino mimado que se transformou num grande homem, temente ao Senhor. Ele fez uma escolha, né? Escolheu a melhor coisa da vida dele, ser fiel ao Senhor. Aqui a nossa lição diz que José estava a caminho do Egito, levado pelos donos da caravana que o havia comprado. Agora eles se dirigiam ao sul. E ele olhava para trás com tristeza no seu coração, pelo seu pai, a dor que seu pai ia sentir. E ele achava que ia encontrar um meio de fugir. Ele chorou amargamente ao pensar naquele pai amoroso. Novamente se lembrou o que havia acontecido, que os seus irmãos tinham vendido. Sentiu os olhares irados dos seus irmãos sobre ele. Com o coração tremente olhou para o futuro. Que a mudança de filho amado, mimado, preferido pelo seu pai, por ser o filho mais velho da esposa amada. Agora ele está sendo levado como escravo. Podia ser vendido para qualquer um, dependendo do que a pessoa oferecia de dinheiro. Mas José fez uma escolha muito linda. Ellen White diz assim, lá no Patriarcas e Profetas: então seus pensamentos se voltaram para Deus. De seu pai, na infância foi ensinado a amá-lo e a reverenciá-lo. Muitas vezes na tenda do pai tinha ouvido a história da visão de Jacó. Quando saiu da sua casa como exilado e fugitivo. Entregou-se completamente ao Senhor ali mesmo e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele em seu exílio. Que decisão, né, que José tomou na vida dele, irmãos. Se todos nós tomássemos essa decisão na nossa vida, né, de mesmo quando a família não é o alicerce, tomar essa decisão de estar ao lado do Senhor. José era um menino de Deus. Ele confiava no Deus do seu pai. Por isso que ele tomou essa decisão pessoal de seguir a Deus. E aqui na nossa lição, a pergunta 3 nos diz assim: o que a Bíblia ensina sobre o compromisso pessoal? O que nós temos que ter no nosso compromisso pessoal com Deus? Lá em Deuteronômio 4:29, diz assim: quando buscardes ao Senhor de todo o coração, o acharás. Foi isso que aconteceu com José. Ele achou Deus e Deus tomou ele em suas mãos. Aceitai os meus ensinos. Tem mais coisa, né? E não riquezas. Os ensinos de Deus é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa. Invocai ao Senhor. Provérbios, Isaías, diz: invocai ao Senhor enquanto está perto. O Senhor não se afasta de nós, mas vai chegar um momento na nossa vida, se a gente não aceita mesmo, vai endurecendo o coração, e vai endurecendo o coração, Deus se afasta e não vamos encontrá-lo mais. Por isso que diz: invocai o Senhor enquanto está perto. Queridos, José tomou a sábia decisão da vida dele.
Nós conhecemos a história de José, uma história maravilhosa, uma história de comprometimento com a lei de Deus, com seus ensinos, como ele sabia, né, da lei de Deus. A fim de encontrar descanso, devemos tomar a decisão de seguir a Deus. Como é que nós encontramos descanso? Nos braços de Deus. Mesmo que nossos pais tenham sido gigantes espirituais, sua fé não é transmitida geneticamente. Mesmo que nós temos tido um pai exemplar, fiel a Deus, não quer dizer que nós já temos geneticamente, vai ser fácil. Não, cada um é responsável por si mesmo, né? É importante assumir a cada dia o compromisso com Deus? Sim, é muito importante assumir o nosso compromisso com Deus. Agora vamos estudar terça-feira, encontrando o verdadeiro valor próprio. Ah, queridos, José tinha nutrido a esperança de escapar para casa, mas elas foram frustradas na chegada do Egito, porque ele foi revendido para Potifar. E em Gênesis 39, verso 1, nos diz assim: Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E agora José foi introduzido a uma nova cultura, a uma nova língua. De um menino mimado, ele se transformou agora num escravo fiel ao seu dono. Ele honrou seu compromisso com aquele homem e honrou seu compromisso com Deus. Mas quem era ele naquele momento? Um escravo que poderia ser comprado e vendido à vontade? Sim. Observe como sua situação mudou. A vida parecia ter se voltado contra ele. E mesmo assim, José não se revoltou. José permaneceu firme na fé dele e descansou nos braços de Deus. José aprendeu a lição que todos temos de aprender. Se dependermos de outras pessoas para nos dizer o nosso valor, não dá certo. Mas se nós enfrentarmos as nossas dificuldades, a nossa jornada aqui na Terra e confiarmos em Deus, sabemos que o nosso fim será a Canaã celestial. Nós precisamos saber que temos um grande valor perante Deus. Foi isso que Deus mostrou para José, que ele tinha um grande valor. Mas José foi paciente, perseverante. Ele não desistiu na primeira tentativa de Satanás contra ele. Ele permaneceu fiel. Diz assim na nossa pergunta 4. Como Deus vê cada um de nós? Lá em Isaías 43, verso 1. Vamos ler o que diz Isaías 43, verso 1. Diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, o que José ouviu? Não temas. Foi isso que José fez, não temeu o que estava para vir. Por vir, ele ficou fiel a Deus. E também em Malaquias 3, verso 17, diz assim: Eles serão para mim particular tesouro. Nós somos particular tesouro para Deus. Como Deus vê cada um de nós, um particular tesouro. Tesouro tão grande que Jesus deu sua vida por nós. E 1 João 3, verso 1 diz: somos filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Então, o nosso valor é imensurável, né?
Se Jesus morreu por nós para nos resgatar, nos dar a vida eterna, perdoar os nossos pecados, nós temos um grande valor. Que ninguém nos humilhe, que ninguém faça com que nós nos sentimos pequenos, porque o nosso valor é grandioso. Somos filhos de Deus. Deus vê cada um de nós com olhos de graça. Ele vê potencial, beleza, talento, como ninguém pode imaginar. Olha como Deus nos vê, né? E às vezes achamos que não sabemos nada, que não podemos fazer nada. No fim das contas, Ele estava preparado para morrer por nós, para que pudéssemos ter a oportunidade de nos tornar tudo o que fomos criados para ser. Fomos criados para ser filhos de Deus. Fomos criados para ser parecidos com Deus. Irmãos, é isso que Deus quer de nós. Independentemente do que os outros pensam de nós, ou mesmo que pensamos de nós mesmos, Deus nos ama e busca nos redimir, não apenas do poder do pecado hoje, mas da morte eterna. Foi o que eu falei, né? Deus nos resgatou da morte eterna. Portanto, a pergunta essencial é sempre a mesma: como reagimos à realidade do amor de Deus, conforme revelado em Jesus Cristo? Como vamos reagir diante de um amor tão grande? Vamos colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Que ninguém nos afaste do nosso Deus, assim como José permaneceu firme ao Deus do seu pai, ao Deus que ele conhecia. Que nós também possamos encontrar o nosso verdadeiro valor em Deus, que ninguém pode nos tirar esse valor. Somos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Até a próxima semana. Fique com Deus. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos e queridos amigos que vão ver esse vídeo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Coube a mim recapitular com vocês a lição de quarta-feira, dia 4 de agosto, relacionamentos aprovados por Deus, na lição 6, que tem como título Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Essa lição fala de José. José, que era o filho preferido de Jacó, da esposa amada de Jacó. José, que era tratado com amor, com carinho, né? Que era querido pelo seu pai. E ele achava que a vida dele estava perfeita assim, mas de repente ele se viu sofrendo nas mãos dos seus irmãos e sendo vendido como escravo. Então José não esperava que isso acontecesse com ele, mas aconteceu. Então ele foi vendido e revendido. Chegou no Egito, foi revendido para Potifar, o chefe do exército do faraó, um grande oficial, e ali ele foi trabalhar na casa de Potifar como escravo. Mas José sabia o que Deus pensava dele, sabia o que Deus queria dele, e ele confiou no Senhor nessa nova jornada em sua vida. E ali José trabalhou na casa de Potifar como escravo, fez o seu trabalho com harmonia, com esmero, trabalhou adequadamente como deveria ser. Tinha um bom relacionamento, era tranquilo nas suas tarefas, tinha um bom relacionamento tanto com Potifar como os servos que trabalhavam com ele. Moisés tinha uma vida tranquila, de bons relacionamentos. Mas José teve um problema, porque uma pessoa na casa não estava tranquila, não estava feliz, com o andamento das coisas. Ela estava inquieta, porque a casa de Potifar prosperava. Deus abençoou tudo que José colocava à mão, todo o seu trabalho. E por isso ele administrava toda a casa de Potifar. Mas a esposa de Potifar tinha um problema com José, nós podemos dizer assim. Então José teve que enfrentar esse problema e teve que buscar
a melhor solução para esse problema. José, né, foi assediado pela esposa de Potifar. José foi, né, desejado por ela, porque José era um rapaz formoso, tinha belo porte, né, era de boa aparência. A Bíblia não fala muito da aparência das pessoas, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso está lá em Samuel 16, 7. E aí José teve que enfrentar o assédio da esposa de Potifar. Mas ele teve uma ótima resposta para ela. Lá em Gênesis 39, 8 e 9, ele respondeu para ela assim: Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em sua casa. Pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José sabia que Deus estava com ele, que Deus estava o abençoando nas suas tarefas. Então ele não poderia fazer outra escolha a não ser a de confiar em Deus e não pecar contra ele. José não podia controlar as escolhas dos outros, mas honrou a Deus na sua maneira de tratar as pessoas. Ele aprendeu a andar com o Senhor e isso o ajudou a resistir à tentação. Ele não poderia cometer tamanha maldade com Potifar e jamais poderia pecar contra o seu Deus. Que seja esse o nosso pensamento, de sempre estarmos tranquilos, serenos, né, confiantes de que Deus nos ajudará a vencer as tentações. E assim poderemos tratar as pessoas com respeito, amor e carinho. Um feliz sábado. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos, e um bom final de estudo da lição. Olá, tudo bem? Agora nós vamos estudar um tema muito importante, bastante interessante, que aborda o seguinte contexto: o grande conflito próximo e pessoal. E dentro do contexto do nosso estudo nós observamos que José, esse personagem que passou por tantas situações adversas, situações constrangedoras, situações que expuseram o seu caráter, que demonstraram que vale a pena andar de mãos dadas com Deus. E ele viu face a face o que significa o grande conflito. Ele viu o grande conflito instalado em sua vida. E muitas vezes nós observamos também os efeitos do grande conflito cercando as nossas vidas. Eu gostaria de ler com você uma passagem de Efésios. Acompanhe comigo. Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando nós observamos que o mal tenta derrubar os servos de Deus, e muitas vezes nós, na condição de impactados pelos efeitos do mal, a nossa luta, a nossa visão, o nosso ódio, a nossa aplicação de reação, ela é direcionada para o agente humano. Mas o que nós acabamos de ver, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra o ser humano, e sim contra os principados, as potestades, as forças espirituais do mal. Quando nós passamos a ter essa dimensão
do grande conflito, nós acabamos desenvolvendo uma capacidade muito maior de assimilação diante de situações adversas. E se a gente avaliar o contexto envolvendo José, ele teve uma capacidade fantástica de assimilar. Imagina as coisas desabando ao seu redor. Quando tudo parecia bem, o terreno dele acaba ruindo. E ele inicia um novo processo de conexão com Deus, renovando a sua vida, renovando o cenário no qual ele estava, e Deus agiu em seu favor. Portanto, que bom quando a gente tem uma dimensão do que significa o grande conflito, contra quem realmente é a nossa luta e quem está a nosso favor, quem que nos conduz ao longo desta luta. Nós com nossas próprias forças, sem o auxílio do poder celestial, jamais sairíamos vencedores. Não se esqueça que Jesus quer tornar você um vencedor em todas as dimensões da sua vida. Encontrando descanso nos laços familiares. Esse foi o tema do nosso estudo e é muito bom saber, né, que a gente encontra não só descanso, mas a gente pode encontrar refúgio, a gente pode encontrar a sustentação necessária dentro do contexto familiar. É claro que não se esqueça que nós estamos no grande conflito e o grande conflito acaba tentando gerar, por intermédio de quem lidera esse grande conflito no aspecto do mal, tenta gerar situações de dissensão, situações que deixam o contexto familiar, ao invés de ser um ambiente celestial, um ambiente agradável, acaba gerando um clima hostil e, infelizmente, como nós observamos isso em famílias espalhadas, né, pelos mais diversos locais, famílias que às vezes nós conhecemos, e acaba brotando esse ponto de angústia. Mas dentro do estudo que nós tivemos, o centro para a estabilidade do núcleo familiar é a figura de Deus, é a inspiração celestial. José, criado numa família que nós vimos que não foi tão estável assim, era bajulado por seu pai, odiado pela maioria de seus irmãos, por ter determinados privilégios, sentiu o gosto amargo de ser tirado de um ambiente de aceitação, digamos assim, em relação ao seu pai, e colocado num ambiente totalmente adverso, um ambiente de escravidão, um ambiente e uma cultura totalmente distintas dentro daquela que ele foi criado. Portanto, se você acredita que a família ainda é um refúgio, um lugar no qual é possível buscar coisas boas, parabéns. O objetivo desse estudo foi justamente isso, demonstrar que o contexto familiar, mesmo que atribulado, ele ainda é o melhor para obtermos o direcionamento das nossas vidas. Que Deus esteja conduzindo você, que Deus esteja abençoando fortemente os seus laços familiares, e nos encontramos na semana que vem para um próximo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Senhor, pelas linhas demarcatórias, pela sinalização colocada ao nosso dispor, para seguirmos a jornada de nossa vida sem atropelos ou acidentes. Obrigado por esse gesto de amor tão maravilhoso.
em nome de Jesus. Amém.